Fala pessoal, boa noite, boa noite, boa noite. Estamos hoje para iniciar mais uma live aqui no meu perfil pela Clínica Levinê e já já vamos ter participação da doutora Lara falando sobre temas relevantes no transplante capilar. Eu sempre gosto de dizer que a live, assim como na rede social, é um momento para você aí do outro lado que ainda não conseguiu passar pela consulta com a gente, conseguir entender um pouquinho e a gente conseguir trazer uma educação maior sobre o transplante capilar para que você não tenha dúvidas, consiga escolher o profissional que vai realizar a sua cirurgia. Dentro dessa live é um espaço amplo para que todos tirem suas dúvidas. Vou escrever aqui o tema da nossa live de hoje e deixar fixada nos comentários. Já manda essa live para aquele amigo que merece fazer um transplante capilar e merece passar por essa transformação, aquele amigo que tem o desejo, que está pensando, escolhendo aí qual profissional mais se encaixa com o perfil dele para estar realizando a cirurgia. E hoje a gente vai falar um tema muito importante, que é transplante capilar começa antes da cirurgia. Para começar nossa live, enquanto as pessoas estão chegando, eu vou trazer o caso desse paciente que veio para consulta de retorno de apenas 5 meses. Reparem na calvície avançada que ele tinha, perdeu toda a região frontal, até a região do escalpo médio com afinamento. Para o caso dele, muita gente pergunta, doutor, quantos folículos foram? Quase 4.800 folículos a gente preencheu toda essa região frontal, com alto volume, alta densidade, para que esse paciente recuperasse a moldura do rosto, e conseguisse chegar no resultado que ele desejava e no resultado que nós desejamos para ele. Aqui a gente vê a marcação cirúrgica, a gente sempre preza na cirurgia para manter a naturalidade. Vocês vão enxergar o resultado natural que ele está, a área doadora totalmente restaurada. Com certeza esse paciente passou por um tratamento antes da cirurgia. Eu lembro muito bem que ele veio para a consulta, a gente avaliou o caso dele, marcou a cirurgia para quase um mês depois, passamos shampoo, tratamentos, para que esse paciente chegasse pronto no dia da cirurgia. Aqui eu trago mais um ponto para frisar para vocês, que é a evolução do transplante capilar. Antes da cirurgia, reparem como o paciente era. 2 meses depois da cirurgia, o paciente volta a ser calvo, eu sempre bato nessa tecla. E hoje o paciente topa tudo com o cabelo que ele já teve lá no passado e o cabelo que ele sempre sonhou. E esse é o paciente hoje com um transplante aí 100% natural, transplante que ninguém olha para ele e diz que ele fez a cirurgia. E aqui eu reforço para vocês o tema da nossa live, que transplante capilar começa muito antes. Nessa live, eu e a doutora Lara, já vou colocar ela na live, vamos destrinchar tudo o que precisa ser feito para chegar no dia do procedimento, ser um procedimento com qualidade e você atinge aí aquele resultado que você deseja. Vamos lá, vou parar de compartilhar e adicionar a doutora Lara na nossa live. Todas as vezes eu esqueço onde adiciono, meu Deus, aqui embaixo. Pedido para participar, não, aqui. Convite enviado. Já já ela tá entrando aí. Enquanto isso, mandem a live aí para os amigos, mandem essa live para aquele conhecido que deseja realizar o transplante. Boa noite. Boa noite. E aí, minha filha? Tá com carinha de cansada, hein? A gripe tá querendo me pegar, mas ela não vai me pegar. Tu passou pra Liz ou Liz passou pra tu? Não, tô tentando não passar pra ali. Estou usando máscara dentro de casa. Voltando à era da pandemia. É isso aí. Vamos lá, nossa Tema live de hoje. muito importante. Antes do transplante capilar, a gente precisa de um diagnóstico. Então, nem sempre começa no centro cirúrgico o transplante. O transplante ele começa muito antes, quando a gente chega no diagnóstico correto do paciente. Então, nem todo paciente é um paciente que está apto para fazer o transplante capilar. Nem todo paciente tem a calvície, que é a alopecia androgenética. Às vezes o paciente tem a alopecia androgenética, é um paciente que vai precisar de um transplante capilar, mas antes a gente tem que tratar uma dermatite, a gente tem uma inflamação de couro cabeludo, a gente tem uma psoríase. Então, a gente precisa, antes de mais nada, estabilizar
aquela alteração que esse paciente vem, para depois realizar o transplante capilar. E o resultado desse transplante ele vai depender muito desse diagnóstico. Uma avaliação individualizada vai evitar o erro, vai evitar uma frustração e vai evitar um transplante mal feito lá na frente. Então, é preciso que o paciente se prepare para que aquele transplante capilar ele colha, né, um resultado mais previsível daquele transplante. A gente tem vários pacientes que chegam para a gente, apesar de ser um forte candidato para o transplante capilar, a gente precisa primeiro tratar aquela região. Muita gente acha que toda calvície ela é tratável com transplante capilar, e não é bem por aí. O primeiro passo para se ter um transplante de qualidade é o diagnóstico correto de qual a queda de cabelo. Muita gente chega achando que já tem que fazer cirurgia e a gente, na nossa consulta, que é uma consulta que dura aproximadamente 1 hora, a gente diagnostica o paciente com outra causa de alopecia que não pode operar ou que nem precisa operar naquele momento. Né? Muitos pacientes de alopecia areata chegam querendo corrigir ali a queda de cabelo, quando na verdade ele não precisa de uma cirurgia e sim de um tratamento. Esse é o ponto principal que a gente reforça a importância da consulta. Para aquele paciente que quer operar daqui a um mês, ele precisa passar pela consulta pelo menos 15 a um mês de antecedência. Um mês de antecedência seria o tempo ideal Ideal. para que a gente consiga corrigir ali qualquer distúrbio de couro cabeludo para partir para a cirurgia. Muita gente tem dermatite, couro cabeludo inflamado. Então, o passo principal aí para um bom procedimento é o diagnóstico correto. Depois que a gente chega no diagnóstico correto, a gente passa para os exames complementares para garantir a saúde do paciente. O nosso foco na cirurgia é sempre, em primeiro lugar, segurança. Segurança, se o paciente não tiver seguro, o paciente não tiver com suas doenças de base estabilizadas e ele tiver correndo ali algum risco, a gente está mandando esse paciente para o cardiologista, está mandando esse paciente para os médicos especialistas que acompanham ele. Porque o primeiro ponto é sempre a segurança. E visando essa segurança, para realizar o procedimento cirúrgico com a gente, todos os pacientes precisam passar aí por consulta com o cardiologista, o qual o cardiologista vai te avaliar, vai ver se você não tem nenhuma patologia cardiológica que não foi diagnosticada ao longo da vida, e muita gente tem problemas aí no coração que já nasceram com esse problema ou que adquiriram ao longo da vida e que o cardiologista precisa olhar e dar aval. E tem casos, como eu vi o caso recente de um paciente que queria muito fazer, mas o cardiologista disse que o E uma problema... coisa importante em relação a esses exames é porque a gente pede para todos os pacientes. Todos os nossos pacientes eles vão ter os exames pré-operatórios para a gente fazer o procedimento com segurança. Um paciente voltou hoje numa revisão, ele foi no D10. Ele é um paciente que já fez um transplante capilar no passado. E aí ele falando, né? Nossa, eu gostei muito de vocês. Por quê? Onde eu fiz, lá em São Paulo, que o povo pensa, São Paulo, Rio de Janeiro, nas grandes capitais, vai ter um procedimento diferenciado, né? Onde eu fiz, eu só cheguei lá, marquei o procedimento e fiz. Eles não me pediram nenhum exame. Falei, corajoso foi você que fez ainda o procedimento. Mas aí ele falou, eu vi a importância de fazer os exames antes do procedimento, que eu me senti muito mais seguro. Ele falou Exatamente isso isso. hoje. Esse paciente, ele conheceu o que é o transplante capilar com a gente, ele já tinha tido uma A experiência que não experiência. foi uma experiência ruim até então, só que quando ele Aham, conheceu realmente o que é uma experiência exato, boa, isso que ele falou. ele conseguiu entender que o que ele fez é Faz algo diferença. que deixa ele em risco, a gente não sabe se ele tem nenhuma doença, a gente não sabe se ele está sofrendo de algum problema de saúde, sem que a gente peça os exames prévios. Então, todo paciente nosso, ele passa com exame de sangue, eletrocardiograma, consulta com cardiologista e alguns pacientes, dependendo da idade, ainda um raio-x de tórax, para a gente se certificar de que aquele paciente está apto para operar. Então, a gente pega o ponto número 1, que é o couro cabeludo está pronto para operar. A gente precisa avaliar isso na consulta. Tem pacientes que não têm. Depois da nossa consulta, que aí é um ponto primordial, a gente passa para a consulta dos outros profissionais, para que a gente tenha aí, consiga estar realizando essa cirurgia com qualidade. E segurança aí, que é o nosso ponto principal dentro de um transplante.
E tem alguns pacientes que a gente sempre bate na tecla aqui que eles vão precisar tratar antes de operar. E Sim, quais são esses pacientes que vão precisar tratar antes? Um paciente que chega com a queda ativa, tá? Com aquele eflúvio telógeno que a gente chama. O paciente está com queda de cabelo, a gente precisa estabilizar aquela queda de cabelo para depois ser submetido ao transplante. Uma inflamação de couro cabeludo, seja uma dermatite, uma psoríase, qualquer alteração que esteja causando aquela inflamação do couro cabeludo, a gente precisa estar tratando. Uma oleosidade excessiva. Também tem pacientes que tá com o quê? Ele tem a calvície, mas ele tem um afinamento difuso dos fios. Então, se ele tem um afinamento difuso, aquela área que a gente vai tirar, que a gente chama de área doadora, não é um fio que está apto no momento para realizar o transplante capilar. A gente precisa melhorar aquele fio para garantir que a gente tenha um transplante de qualidade. Um resultado, na verdade, de exatamente. transplante, né? Porque a gente vai conseguir tirar os fios, mas a gente está colocando aquele fio que está muito miniaturizado, que está com um processo inflamatório intenso. Então, o resultado a gente vai conseguir entregar menos do que a gente entregaria se o paciente viesse fazendo o tratamento prévio. Então, a Com gente certeza. desenvolveu um tratamento que a gente chama até de LV-RE, que alguns pacientes, não são todos, óbvio, eles vão precisar passar por esse tratamento nosso, melhorar a qualidade daquele fio, melhorar aquela inflamação se existir, controle de queda e para daí ser submetido ao transplante capilar. Então, muitas vezes o transplante ele vai começar no tratamento e a gente vai dar seguimento com o transplante e com o tratamento pós, que também é muito importante. Esse ponto é muito importante, porque tem paciente que não tem área doadora para a gente fazer a cirurgia, né? A gente, no transplante capilar, não fabrica fios, a gente precisa ter aqui do lado para tirar, para plantar esse cabelo aqui na frente. Quando o paciente não tem aqui do lado, aí é obrigatório a gente realizar a terapia capilar para ver se produz cabelo. A gente não vai fabricar, mas a gente vai pegar aquele cabelo ali que já vinha doentezinho e vai Melhorar muito simular a o qualidade crescimento. deles. Tairone comentou aqui, já tenho minha data, ansioso e feliz pela escolha. Tenho certeza, meu amigo. Sua data é agora em fevereiro. Você tem uma área doadora bacana, cabelo bom. A gente vai tirar muito fio de cabelo aí. Vai ficar com resultado top, top, top. Um grande abraço aí. Tairone também é de Araci. Um abraço pra galera de Araci. Esse ponto é muito importante, né, que a doutora frisou. Não são todos os pacientes que precisam, mas alguns pacientes, sim, eles precisam. E um outro ponto que eu vou ressaltar aqui, que muitos de vocês que nos acompanham na rede social, mas que já sabem, hoje eu e a doutora Lara, a gente tem uma fila de espera para estar realizando a cirurgia. Né? A gente não tem mais vaga para fevereiro e as vagas de março já estão sendo preenchidas. Então, muita gente fala comigo na rede social, doutor, vou fazer em março depois do carnaval, achando que vai chegar em março e vai operar de imediato. Né? Ele precisa se programar quanto ao trabalho. O trabalho é bem tranquilo, mas precisa ficar pelo menos 2, 3 dias em casa mais tranquilo. Precisa ver uma data que se encaixe com as nossas datas. Né? A gente está com a agenda cada vez mais cheia e com a agenda cada vez mais disputada pelos pacientes. E você precisa realizar todos esses exames. Existem tratamentos pré-transplantes que pode durar mês, 2 meses, 3 meses antes da cirurgia, como existem tratamentos que duram uma semana, 15 dias. Você só vai saber vindo para consulta. Então, se você pensa em operar em março, você já está atrasado. Você já deveria ter passado pela consulta com a gente agora em fevereiro, para você conseguir uma vaga em março com a gente para operar. E se você pensa em fazer em abril, já tem que vir agora final de fevereiro, e por aí a gente vai dessa forma para ir preenchendo aí as agendas, tanto nossas agendas, quanto a agenda do paciente. O transplante não é simples assim, que você chega Tem hoje e toda você uma opera amanhã. Não com a organização. gente. Né? Não, É. tem lugares que é simples, mangueado, você chega hoje e opera amanhã. Com a gente, não. A gente não abre mão de hipótese nenhuma da segurança e não abre mão de todos os exames que precisam ser feitos antes do procedimento e também não abre mão, se você precisar, de um tratamento pré-transplante. Se você precisar de um tratamento pré-transplante, a gente não vai te operar enquanto não realizar esse tratamento, porque a gente quer sempre buscar o melhor resultado possível dentro da A cirurgia. gente precisa, na verdade, de uma organização também para o transplante. Eu vou dar um exemplo de um paciente que a gente teve até que remanejar ele. Um exemplo, se você não passa por uma consulta prévia, se você não se organiza, você não vai ter o transplante no dia que você quer. Um paciente que fazia uso do Monjaro.
que é uma medicação que Boa. vem sendo muito utilizada. O paciente estava com a data dele certinha, só que ele esqueceu simplesmente na consulta. E olha que a gente interroga, faz uso de alguma medicação, usa algum remédio para emagrecer. Ele esqueceu quando foi uns 4 dias antes, ele informou que ele estava usando Mounjaro. A gente teve que remanejar esse paciente. Por quê? Porque não houve uma organização em relação à medicação. O Mounjaro, por exemplo, é indicado, se eu não me engano, são 21 dias que a gente pede, não é isso? 21. Os anestesistas às vezes pedem 14, mas a gente sempre prolonga um pouquinho mais. 21 dias a gente pede sem uso da medicação. Então, esse paciente, ele tinha 4 dias só, que tinha avisado pra gente. Ele estava com a cirurgia já marcada, tudo certinho. A gente teve que remanejar esse paciente. Então, o transplante, ele precisa que o paciente seja organizado, para que a gente tenha uma resposta previsível. Aquele paciente que tem pressa, infelizmente, com a gente, ele não vai conseguir de imediato, até porque nossa agenda, graças a Deus, está bem cheia. Então, a gente precisa organizar para pedir os exames, para ver os exames, para avaliar aquele couro cabeludo. E daí o paciente fazer o procedimento. Com certeza. Pessoal, e lembrando que essa live vai ficar salva, então se você quiser reassistir ela depois, ela vai estar lá no perfil da doutora Lara. E você pode também enviar para aquele amigo seu aí que deseja realizar o transplante. E depois eu quero que vocês me respondam lá no direct se vocês imaginavam que o transplante capilar era assim. Precisava de ter todo esse cuidado antes do transplante, ou se você imaginava que era só chegar e fazer. E muitos pacientes pensam que o transplante capilar é só chegar e fazer, quando na verdade não é. A gente precisa de um planejamento, a gente precisa se cuidar da nossa saúde antes de realizar a cirurgia. É isso, nossa live vai chegando ao fim, uma satisfação estar aqui. E não esqueçam que essa live fica gravada e manda essa live para a galera aí que vocês conhecem, que querem realizar um transplante capilar. É isso aí. E se vocês tiverem dúvidas e dicas, quero que vocês falem um pouquinho sobre esse tema, vocês também mandam, que a gente vai estar sempre discutindo aqui e tirando todas as dúvidas para que vocês façam o transplante na maior segurança possível. Boa noite, boa noite. E até Tchau, a próxima quarta e até amanhã que o dia tá cheio. Vamos tchau. descansar. Tchau, tchau. Tchau, tchau.